Então, a gente calcula, então, depois fechamos, 2.500 calorias é o que aquela pessoa vai consumir. A partir disso, a gente traça percentual de macronutrientes. O que são os macronutrientes? Carboidrato, proteína e gordura, tá? Quantidades para uma faixa de população recomendada. Carboidrato entre 50% e 65% daquelas 2.500 calorias. Proteína entre 20% e 25% e gordura entre 25% e 30%, tá? Então, a gente fecha 100% aí. Claro, dependendo da pessoa, a gente vai alterando esses percentuais, né? A gente vai criando estratégias junto com aquela pessoa e alterando os percentuais. Então, a gente calcula esses macronutrientes e aí começa a encaixar alimentos para fechar aquele percentual estipulado. Então, basicamente é isso, né? A nutrição envolve muita matemática e um quebra-cabeça. Esse número que você falou, 50... A 65, mais ou menos, né? Depende. E depois 50 a 65 e proteína? 20 a 25% proteína e 25 a 30%. Isso é o que é considerado saudável ou mais saudável para uma população normal, né? Uhum. Tá. Não, eu até fico pensando que na minha cabeça é bastante carbo, né? Uhum. Então, eu até ia né? bater nesse ponto. As pessoas têm a carbofobia, né? Medo do carbo. Ele é uma parte importante, né? Ele extremamente, mais né? da metade da sua ingesta, né? O carboidrato é uma função, estabelece funções vitais, né, de energia. O funcionamento do cérebro depende de carboidrato, né, de ATP. Carboidrato gera adenosina trifosfato, né, dentre outras funções. Então, a gente tem um consumo energético muito grande por meio de carboidrato. Não tem como viver sem carboidrato. Tanto que pessoas como o fisiculturista que veio antes, né, falou que quando ele tá em restrição de carboidrato, a pessoa fica mal-humorada, a pessoa fica triste, a pessoa fica mais devagar, a pessoa fica irritada. Não tem como a gente manter um humor ótimo ou ser feliz sem carboidrato. O carboidrato participa de todas as nossas funções. Ele associou a felicidade o tempo inteiro, né? O tempo todo. Quando ele come, ele fica feliz. Quando ele come, ele fica feliz. E por que será que... dieta, né? Então... não, Aí é outro... Aí a gente tá falando, né, de esporte. Por que você acha que o carbo caiu nesse papel de vilão, assim? Pois é, isso é uma boa pergunta. Eu acredito que venha muito associado aos fast foods. Então, as pessoas associam carboidrato a batata frita, arroz branco, batatas no geral, e aí isso... Milkshakes. E aí isso engorda. Donuts. A gente já pensa na Luciane, todo episódio a gente fala Doce de dela. leite, né, que nem tava falando antes também. Então, isso engorda. Mas carboidrato a gente tem de outras formas, né, e não é necessariamente o arroz branco, a batata frita que vai te engordar. Nunca é um alimento, né? É sim o consumir mais do que tu precisa. No fim, é o que você bateu de primeiro ponto importante, né? Sim. Passou do quanto tem que consumir, você vai engordar. É que tem alimentos que são muito densos caloricamente falando, né? Então você come um hambúrguer do Mac, que uma batata frita, come um refrigerante normal e come um milkshake, você já comeu as suas calorias do seu dia inteiro, né? Acredito que deve ter em torno de 1.800, 2.000 calorias aqui. Sim, se for tudo isso que eu falei, deve ter até mais. Alice, mas vamos dar um passinho para trás e vamos falar, como a gente está falando com a população básica, vamos falar o que é um macronutriente e qual é a função deles e qual é a importância de cada um deles. Tá, então carboidrato, em primeiro lugar, como a gente falou, basicamente mais da metade do consumo de calorias deve vir primordialmente por carboidrato, porque carboidrato atua em praticamente todas as nossas funções orgânicas naturais. Então, a gente tem formação de energia, ciclo de Krebs, aquele ciclo maravilhoso que todo mundo adora. Só funciona. Ninguém decora, né? Ninguém... Só sabe os 36 que sai, alguma coisa assim, 36, 38, não lembro agora. Exatamente. Então, o carboidrato participa praticamente de todas as nossas funções. E depois a gente tem a proteína. Proteína é uma macromolécula formada por, basicamente, né, no mínimo 20 aminoácidos, que são constituintes menores. Então, a proteína é uma cadeia de aminoácidos. E a proteína participa também de formação de algumas enzimas, que são bem importantes. Proteína participa da formação de actina e miosina, de proteínas que são proteínas contráteis, né, do nosso músculo, da parte muscular também, reparação tecidual, então unha, cabelo, pele. Proteína participa dessas atividades mais estruturais, né? E aí a gente tem gordura, tá? Proteína e carboidrato, cada grama oferece 4 calorias, tá? Então, cada grama de consumo de carboidrato ou de proteína oferece 4 calorias. Gordura, cada grama oferece 9 calorias. Então, é uma densidade, a palavra que tu utilizaste antes, maior. Utilizastes, eu gosto muito desse outrora. Utilizaste em outrora. Então, gordura 9 calorias por grama.
E aí a gordura, muitas pessoas menosprezam, né? Inclusive eu tava ouvindo, ele não consumia muita gordura, né? O fisiculturista até falou sobre isso. Os hormônios dele não são produzidos mais por ele, né? Sim, então não precisa 40 ovos também, né? 40 ovos por dia, Sim, né? Mas enfim, gordura muitas pessoas acabam menosprezando e ela também, todas as nossas células são formadas por uma camada fosfolipídica, né? Então a gente, em todas as nossas células, tem gordura. Além disso, a gente tem gordura como transportador de vitamina, a gente tem vitaminas lipossolúveis, que só são absorvidas com gordura. E a gente tem gordura participando de várias outras reações, inclusive hormonais, né? Parte hormonal é basicamente formada quando a gente tem um ambiente com gordura, né, ali. Uhum. Então, gordura também é muito importante. Diferenças, né? 4, 4 e 9 calorias para cada grama de alimento. Carboidrato, proteína e gordura. Basicamente, esses são os nossos... Sabe como eu gosto de falar? Que acho que até fica fácil pra gente. Imagina que que o nosso corpo é uma casinha. Então, a proteína é o tijolo. Uhum. A gordura é o cimento, que são as membranas da célula, e ela tem algumas funções também de ligar umas coisas a outra, e o carboidrato é a mão de obra, sabe? É o que vai ajudar, no funcionamento disso. É bem didático. É uma boa analogia, né? O Red Bull é a lenha na fogueira. Imagina se eu estivesse bebendo.